Vamos direto ao assunto. Hoje, a nossa análise visual mergulha de cabeça num encontro fascinante e urgente. A intersecção entre o cinema brasileiro, os direitos humanos e a reforma psiquiátrica no país. E a gente vai fazer isso usando como bússola um marco cultural absoluto, que é o filme Bicho de Sete Cabeças, de 2001. Essa obra passa longe de ser só entretenimento, viu? As fontes acadêmicas classificam esse filme como um verdadeiro documento político e pedagógico. A gente vai entender juntos como a arte escancarou as engrenagens de um sistema de saúde falido e ajudou a impulsionar uma mudança histórica no Brasil. Mas para que toda essa nossa análise estrutural faça sentido, a gente precisa começar pela emoção nua e crua. Presta atenção nas palavras dessa carta final do protagonista, o Neto, direcionadas ao pai dele. O peso dessa citação não está só na raiva, mas no trauma profundo gerado pelo abandono. Antes de a gente começar a falar de leis, de hospitais ou de teorias, é fundamental lembrar que estamos lidando com vidas, com relações completamente destruídas e com uma dor que nenhuma instituição de fachada conseguiu curar. Seção 1. Um jovem chamado Neto. E olha, o que deixa essa narrativa ainda mais pesada é saber que ela não nasceu da ficção. Acompanhando essa linha do tempo, a gente vê que a história é, na verdade, autobiográfica. Ela é baseada no livro Canto dos Malditos, do Austrégésilo Carrano Bueno. E tudo começa com um evento banal, a descoberta de um baseado. A partir desse simples conflito, o adolescente é enganado pelo próprio pai, arrastado para uma instituição, contido com doses fortíssimas de injeções químicas e submetido a nada menos que 21 sessões de eletrochoque. É literalmente uma queda livre. Um jovem comum transformado num piscar de olhos em vítima de uma violência extrema. O grande ponto aqui, a nossa principal lição da história do Neto, é como ela serve de estudo de caso para denunciar uma lógica social terrível. O filme mostra como conflitos familiares, falta de diálogo em casa e a clássica rebeldia da adolescência foram transformados como num passe de mágica em justificativas médicas para a exclusão. A moralidade tomou o lugar da medicina e a inadequação social virou doença. Mas vem cá, como é que um hospital simplesmente permite um absurdo desses? Seção 2. Por dentro do sistema manicomial. O coração dessa engrenagem toda é o que a gente chama de lógica manicomial. Não estamos falando de lugares focados em curar ninguém, tá? Pelo contrário, era um sistema onde instituições inteiras lucravam horrores com a exclusão e o confinamento de pessoas que a sociedade considerava desviantes. Quem não se encaixava no padrão moral ou produtivo era trancafiado e medicado ao extremo. Não para melhorar, mas simplesmente para não incomodar mais. A diferença entre o discurso e a prática era assustadora. De um lado, a gente tinha um propósito oficial, tratamento médico, cuidado, recuperação da saúde. Mas, do outro lado, a realidade documentada era muito diferente. Corrupção, busca frenética por lucro através de verba do governo por cama ocupada, sedação constante e punição. As fontes descrevem figuras como o diretor da instituição no filme, para quem o repasse de dinheiro público era a única prioridade. É a prova de uma falência ética total. E como essa máquina terrível continuava rodando? Basicamente através de táticas de apagamento. O confinamento involuntário acontecia assim, sem nenhuma avaliação clínica real. O uso de remédios pesados como haloperidol não era terapia, era contenção química para criar verdadeiros zumbis lá dentro. Os eletrochoques, punição pura para quem ousasse abrir a boca para reclamar. O resultado disso tudo é o que as pesquisas chamam de mortificação subjetiva, que é a perda total da identidade da pessoa. E o mais perverso disso tudo é que qualquer tentativa de denunciar os abusos era logo descartada pelos médicos como sendo só mais um sintoma psiquiátrico do paciente. É impossível a gente olhar para essas táticas de forma isolada. Precisamos ampliar o horizonte. Seção 3. História da violência manicomial. 60 mil. Pensa bem nesse número por um segundo. De acordo com as investigações da época citadas nas nossas fontes, estima-se que mais de 60 mil pessoas morreram no Hospital Colônia de Barbacena, lá em Minas Gerais, entre os anos 30 e 80. Esse evento histórico é conhecido por muitos como o Holocausto Brasileiro. Então aquilo que aconteceu com o Neto na ficção era, na verdade, o eco de uma carnificina muito real e totalmente sistêmica. A verdadeira cara desse sistema fica muito clara com uma estatística que é, no mínimo, estarrecedora. Estima-se que 70%, isso mesmo, 70% das pessoas mandadas para Barbacena não tinham nenhum diagnóstico de doença mental. O lugar funcionava como um grande depósito para os indesejáveis. Populações pobres, pessoas em situação de rua, homossexuais, mães solteiras, enfim, qualquer um que fugisse da regra moral da época. Era, acima de tudo, uma máquina de higienismo social.
É exatamente por isso que pesquisadores e estudos recentes, como esse da Revista Contemporânea, continuam se debruçando sobre o filme Bicho de Sete Cabeças. A obra transcende a tela do cinema e vira uma ferramenta pedagógica poderosíssima para escancarar essas violações graves de direitos humanos que o Brasil tentou, por muito tempo, varrer para debaixo do tapete. Mas olha só, onde existe opressão, sempre surge resistência. Seção 4. Vozes da resistência. E quando a gente fala de mudança de paradigma no Brasil, um nome brilha absoluto: Nise da Silveira. O modelo humanizado dela é o oposto exato de tudo que a gente viu até agora. A Nise rejeitava completamente as intervenções violentas. No lugar do choque, ela propôs a arte. Ela focava na expressão simbólica, no respeito profundo pelo mundo interno de quem estava ali e na construção de vínculos de verdade. Ela provou para o mundo que os pacientes não eram objetos quebrados precisando de contenção, mas sim indivíduos com total capacidade de criar e de se expressar. Essa necessidade de quebrar as correntes da normalização bate muito com as ideias do filósofo Michel Foucault. Ele argumentava que o manicômio nunca foi só um centro médico. Na verdade, era um dispositivo de poder e disciplina, criado justamente para categorizar e excluir quem não conseguia atender às exigências morais e produtivas da sociedade. A loucura, nessa visão, sempre foi tratada como uma categoria política. Toda essa luta antimanicomial resultou numa transformação na lei sem precedentes no país. Seção 5. A Lei da Reforma Psiquiátrica. Sabe, o ano de 2001 não marcou só a estreia do filme, marcou também a sanção da Lei 10.216. Esse é o marco legal, a pedra angular para garantir que os direitos e a proteção das pessoas com transtornos mentais finalmente fossem respeitados no Brasil, decretando o fim do modelo de isolamento como regra. E as mudanças práticas que essa lei trouxe são gigantescas. A dignidade humana virou, de fato, a prioridade. Aconteceu uma transferência fundamental de foco. A gente saiu do modelo de hospital isolado e passou a focar nos serviços comunitários e territoriais. Foi aí que os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, começaram a ganhar força. A ideia é que o cuidado aconteça em liberdade. E a internação psiquiátrica, ela foi legalmente rebaixada a recurso de última instância, só podendo ser usada quando absolutamente todas as alternativas fora do hospital falharem. Mas a gente não pode terminar nossa análise vivendo só de passado, né? Será que o sistema está funcionando perfeitamente hoje? Seção 6. O cuidado em saúde mental hoje. A realidade atual ainda dá um soco no estômago. Apesar de todos esses avanços na lei, hoje no Brasil, cerca de 20% das internações psiquiátricas ainda são involuntárias. Pensa bem, a cada 5 pacientes, um ainda internado sem o próprio consentimento. É um número que liga os traumas lá de trás, direto com as nossas preocupações de agora, servindo como um alerta gigante de que a sombra do manicômio ainda está por aí. O que fica muito claro a partir de tudo que a gente analisou é que a reforma psiquiátrica é uma obra inacabada. Os desafios para o dia a dia são imensos. A gente ainda precisa integrar totalmente essas redes de cuidado na comunidade. É super urgente combater essa mania perigosa de medicalizar problemas que são, na raiz, conflitos sociais. E, o mais crítico, a gente precisa ficar de olho aberto. Muitas dessas novas comunidades terapêuticas correm um risco enorme de adotar a mesmíssima lógica manicomial de exclusão disfarçada de reabilitação. E isso traz a gente para o fim da nossa explicação de hoje. Nós acompanhamos a jornada do Neto e vimos de perto esses horrores institucionais brasileiros mascarados de medicina. A gente viu a lei tentar remendar um sistema todo quebrado. Mas a grande verdade é que enquanto a sociedade tentar esconder as diferenças debaixo do tapete, a saúde mental de todo mundo vai continuar em risco. Afinal de contas, fica a reflexão. Quando um suposto tratamento vira só uma máquina de exclusão, quem é que realmente está sendo curado?